te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, estreitai os laços que nos unem convosco. Fazei crescer em nós o que é bom e guardai-nos com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. O nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. A palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo de 33 a 39. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e faz orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: os convidados de um casamento pode fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naquele dia, eles jejuarão. Jesus contou-lhe ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combina com roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velho, porque senão o vinho o novo arrebenta o odres velho e se derrama. Os odres se perdem. Vinho novo deve se colocar em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje fala desses conflitos que é sempre gerado com os fariseus, mestres da lei, questionando Jesus. Eles tinham lá os seus costumes, né? As suas práticas religiosas da forma deles, e elas acontecia de uma forma repetitiva. E além de ser repetitiva, ela não tinha muito sentido. E aí então eles começaram a implicar com Jesus na questão do jejum. E Jesus então tem resposta para tudo, né? E ele fala da sua presença. Quando se jejuma é por uma ausência, né? De uma presença. É uma ausência de uma presença. Quer dizer, é a ausência da presença de Deus. E então não tinha sentido os discípulos de Jesus jejuar se Jesus estava lá com eles, né?
E Jesus, então, ele fala isso para eles e dá uma explicação, que o vinho novo coloca no odres novo, né? Que a roupa velha, não dá para colocar remendo novo em roupa velha. Então, o que Jesus quer nos ensinar? Que na tua presença, na presença de Jesus, tudo é transformado. E dentro dessa transformação com a presença de Jesus, nós não temos necessidades de jejuar. E aí, então, o vinho novo representa o quê? A conversão, a santidade. Quer dizer, se eu busco a conversão, se eu tenho, então, essa grande descoberta, qual é o sentido da vida do cristão? É conhecer Jesus. Se eu o conheço e ele está na minha vida e faz presença, não tem sentido ele entrar dentro de um coração envelhecido, num coração cheio de ressentimento, de mágoa, de tristeza. Não, é a alegria. Quando se fala de conversão, todas as vezes que acontece alguma coisa de espiritual e importante no nosso meio, o que acontece? A grande alegria, né? A grande alegria. E essa alegria é a alegria da presença de Jesus. Então não tem sentido o jejum. O jejum é a busca por causa da ausência. E se ele está presente através, então, desse encontro, dessa conversão, dessa presença viva dele, eu sou uma pessoa renovada. Nós somos renovados pela força do Espírito de Deus. E aí, então, não dá para ficar remendando. Não dá para esse Espírito santificador de Jesus dentro de um coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa. Por isso, então, os fariseus, os mestres da lei e os discípulos de João também, né, eles tinham o hábito, mas não percebia a presença. Então, Jesus, porque se todos sentissem realmente a presença e tudo que Jesus fez, eles eram seguidores de Jesus. Eles não tinham necessidade do jejum. Eles não tinham necessidade porque eles se renovavam através da presença de Jesus na vida deles. Então, se o vinho não combina um remendo, né, um pano novo para remendar uma roupa velha, vai perder aquela chance. Quer dizer, a conversão é uma oportunidade que Deus nos concede. Mas se nós não estar atento para renovar, né? Se esse Espírito que vem nos renovar, ele vem renovar nós por inteiro. Conversão é isso, mudança de vida. Agora, se eu me sinto convertido, mas ainda preso naquilo que nos meus traumas, nos meus ressentimentos, nas minhas mágoas, é porque eu não estou tendo a presença de Jesus. Por isso, então, eles faziam o jejum de uma forma repetitiva, porque eles não tinham esse encontro. Então, Jesus mostra que quem se encontra com ele, encontra a sua própria vida. E quem encontra Jesus, ao encontrar a sua própria vida, ele se renova por inteiro. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada
te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.